Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós esperamos que estejam todos bem e vamos iniciar agora a nossa apresentação com o tema abuso de drogas, que se refere ao capítulo 19 do livro base que nós estamos utilizando para a apresentação desses seminários. O nosso grupo é composto por Felice Stein, Emanuele Hertel, Lívia Rosa, Maria Luísa Petterli e Juan Ribeiro. Essa é a disciplina de psicofisiologia e nós somos orientados pelo professor doutor Alessandro Fazolo. Esperamos que vocês gostem e que seja uma boa apresentação. Boa noite, meu nome é Maria Luísa e assim como foi dito, o nosso grupo vai abordar sobre o abuso de drogas. Bom, este é um problema social, né, para a nossa espécie desde a antiguidade. Nós temos o álcool, por exemplo, como uma das primeiras drogas inventadas. Além dele, nós temos o fumo, a cocaína, drogas sintéticas, né? E quais exatamente os problemas que podem trazer para a gente, ou para um parente, para a sociedade, enfim. O álcool, por exemplo, ele muitas das vezes está ligado com acidentes automobilísticos ou até mesmo a questão da cirrose. O fumo, ele pode estar ocasionando um câncer no pulmão. A cocaína, ela pode provocar comportamentos psicóticos ou dano cerebral e às vezes até morte em caso de superdosagem. Mas aí vem a pergunta, né? Por que que essas drogas, elas são tão atraentes, né? Enfim, essas substâncias que eu citei anteriormente, o álcool, fumo, cocaína e tal, elas estimulam mecanismos cerebrais responsáveis pelo reforço positivo, né? E além disso, algumas delas reduzem ou eliminam sentimentos desagradáveis. Vamos botar aí sentimento de depressão, angústia, ou ansiedade, nervosismo. Aí muitas das vezes as pessoas acabam consumindo, né, pra tá acabando com esses sentimentos, que muitas das vezes até é ocasionado pelo próprio uso da droga, né? E além dessa questão do reforço positivo, também está muito ligado com a questão da ação rápida da droga, ou seja, da questão imediata, né? Porque ela te proporciona o quê? Prazer, né? E muitas das vezes as pessoas então acabam esquecendo das consequências do uso a longo prazo. Quando se fala em relação à dependência a drogas, vale ressaltar um termo muito importante também, que é a adição, né? Ela deriva do latim adicere, que quer dizer condenar, né? O que seria isso, então? Alguém que é adicto a uma droga, ou seja, alguém que que já é dependente de uma droga, de certa forma, de alguma maneira, ela está condenada, ou seja, mesmo como se fosse um tipo de escravidão involuntária, né? Em que a pessoa ela se vê obrigada a suprir suas necessidades de dependência em relação à droga. Como eu tinha dito inicialmente, né? As drogas elas estão presentes na nossa sociedade desde a antiguidade, mas qual a fundamentação histórica por trás disso, né? Como que isso ocorreu? Bom, há bastante tempo as pessoas descobriram que muitas substâncias encontradas na natureza, como folhas, sementes, raízes de plantas, apresentavam propriedades medicinais. Coisas simples como um chá para aliviar uma indisposição estomacal, para promover uma boa noite de sono. Porém, né, como ninguém consegue ficar quieto, elas também descobriram drogas recreacionais que produziam um efeito prazeroso quando eram comidas, bebidas ou fumadas. Um tipo de droga recreacional, né, mais antiga que nós temos é o álcool etílico. Vamos pensar em um suco, por exemplo, né? Com o passar do tempo, ele pode se tornar azedo ou com sabor desagradável. Porém, devido à ação das bactérias e tal. Porém, quando o álcool etílico estava presente, isso fazia com que as pessoas se encorajassem a experimentar a bebida, né? E
pelo jeito deu certo, né? Como nós sabemos, hoje em dia tem várias bebidas fermentadas que nós conhecemos, né? Que foi possível através do álcool etílico que começou lá na antiguidade a ser utilizado para produzi-los. Mas vale lembrar, né, que algumas bebidas foram, não só bebidas, mas alguns tipos de fumo foram criadas, porém nem todas tomaram uma proporção tão grande quanto outras, né? Já outras se tornaram tão populares que sua produção com fins comerciais espalhou-se pelo mundo inteiro, como, por exemplo, os hindus que descobriram os efeitos produzidos pelo fumo da maconha, os norte-americanos que descobriram os efeitos do fumo do tabaco, né? E as pessoas naquela época, elas achavam o quê? Que elas usavam e que aquilo era normal, não tinham notado ainda um cenário de dependência, né? Achavam que aquilo não ia provocar efeito, né? Porém, o que a gente sabe hoje em dia é que é totalmente ao contrário do que as pessoas achavam. Elas achavam que tinham controle sobre o uso da droga, né? Porém, hoje em dia, nós vemos que não é dessa forma, pois os efeitos das drogas sobre o cérebro faz com que as pessoas busquem cada vez mais pela droga, até relacionado com o reforço positivo que eu tinha citado antes. Bom, outro ponto a ser destacado, né, é a dependência física versus a dependência psicológica, né? Muitas das vezes as pessoas acham que a pessoa ela é fisicamente dependente de certa droga, mas não psicologicamente. E nós veremos que isso se dá de forma contrária, né? Como eu já falei, né, as drogas elas produzem potentes efeitos reforçadores. Fato este que, né, que leva as pessoas, muitas das vezes, ao uso abusivo de drogas. Abusivo tanto a ponto de se tornarem dependentes delas. Muitas pessoas acreditam, né, que a verdadeira adição, ou seja, a adição que eu tinha dito anteriormente, né, que é a condenação à dependência da droga, é causada pelos efeitos fisiológicos desagradáveis que ocorrem quando um adicto tenta parar de ingerir a droga, ou seja, quando uma pessoa dependente tenta parar de ingerir. Então, né, acaba que nós temos definições para a dependência física e psicológica. A física seria um estado adaptativo que se manifesta por intensos distúrbios físicos quando a administração de uma droga é suspensa. Ao contrário da dependência psíquica, né? Que é definida como um sentimento de satisfação e uma necessidade psíquica que requer administrações contínuas ou periódicas de droga para produzir prazer ou evitar desconforto. Muitas pessoas acham que o fator psíquico é menos importante do que o fator físico. Porém, nós veremos que o oposto é verdadeiro. Então, né, para ser explicado por que esse oposto é verdadeiro, vamos citar aqui, então, a heroína, né? Ela tem sido considerada um protótipo para todas as drogas. Os indivíduos que usam essas substâncias, eles se tornam fisicamente dependentes, isto quer dizer que eles apresentam sintomas de tolerância e abstinência. Mas o que seria, né, então, essa tolerância e abstinência? A tolerância, ela é uma redução da sensibilidade a uma droga decorrente do seu uso contínuo. Ou seja, é como se a pessoa usasse tanto aquela droga que o corpo ele acaba se acostumando com a presença dela. Já os sintomas de abstinência, né, eles são conhecidos de uma maneira ruim. A abstinência, a gente sabe, quando a pessoa fica sem algo,
acaba apresentando consequências, né, sintomas, ao contrário do uso da droga. Ou seja, quando ela não está usando droga, esses sintomas aparecem. Então, pensando na heroína, né, ela causa euforia, a constipação, relaxamento. E quando não está presente essa substância no corpo, a pessoa ela acaba por sentir disforia, câimbras, diarreia e agitação. Então, né, o que a gente pode perceber? Que a droga ela desequilibra os mecanismos homeostáticos normais do cérebro. E como resultado, eles passam a produzir efeitos opostos àqueles da droga, né? Compensando parcialmente o ajuste homeostático. Mas aí, né, vocês devem estar se perguntando, mas o que são esses mecanismos homeostáticos? Bom, eles são os mecanismos que, mesmo que tenha alguma alteração no seu corpo, eles tentam ao máximo com que tudo continue funcionando normalmente. Então, quando eu falo que a droga, ela desequilibra os mecanismos homeostáticos, ou seja, tudo que estaria funcionando normalmente passa a não funcionar mais da devida forma que devia ser, né? Sendo assim, começa a produzir efeitos opostos àqueles da droga. É isso que explica tal ocorrência. Agora, voltando à questão da tolerância, ela é um tipo de mecanismo compensatório. Isso porque o usuário, quem utiliza a droga, né, deve ingerir quantidades crescentes da droga para conseguir os mesmos efeitos obtidos quando a ingeriu pela primeira vez. É a questão da tolerância, é como se seu corpo ele fosse se acostumando com a substância. Então, com isso, nós podemos fazer uma afirmação, né? Que a verdadeira dependência ela somente ocorre quando uma droga causa tolerância ou abstinência. E a abstinência por quê, né? Porque as pessoas que apresentam os sintomas de abstinência têm mais dificuldade em parar de ingerir certo tipo de droga, quando a pessoa é dependente, né? É como se esses sintomas, eles forçassem a pessoa a manter-se presa àquela droga que ela utiliza. Porém, agora, do ponto de vista psicológico, né? Os sintomas de abstinência não explicam por que a pessoa torna-se dependente de certo tipo de droga logo no início, né? Porque esse fato ele é explicado pelo efeito reforçador da droga. Mas como explicar isso, né? Certamente, vamos pensar, as pessoas elas começam a ingerir a droga não porque elas vão se tornar fisicamente dependentes, mas sim elas começam a ingerir pelo fato de se sentir bem com o consumo. Então, né, qual a lição que a gente deve tirar disso, né? Em relação a essa distinção mal relacionada, né, entre a dependência física e psicológica. E que a gente nunca deve subestimar a importância dos fatores psicológicos quando o assunto é sobre dependência da droga. Em relação a esse reforço positivo que tanto é comentado, as drogas que provocam a dependência, elas devem inicialmente reforçar, né, o comportamento de um indivíduo. Então, né, certos estímulos, eles são produzidos sobre o comportamento que os procedeu. Sendo assim, então, em determinada situação, se um comportamento for regularmente seguido por um estímulo apetitivo, este comportamento, então, se tornará mais frequente nessa situação. Por exemplo, eu uso a droga, me sinto satisfeito. Este é, então, um estímulo apetitivo, que ocasiona, então, a ativação de um mecanismo de reforço, aumentando, então, a probabilidade de repetição da resposta. As drogas, então, que provocam um estado de adição têm efeitos reforçadores, ou seja, elas ativam esses mecanismos de reforço. Bom, dando enfoque agora e relembrando sobre alguns conceitos que nós já estudamos,
né? Qual é o papel do reforço positivo nessa questão do abuso de drogas? Bom, nós sabemos, né, que a eficácia de um estímulo reforçador é maior quando ele ocorre imediatamente após uma resposta. E se caso ocorrer muito tempo depois, ele se torna consideravelmente menos eficaz. Então, nós notamos, né, que o imediatismo do reforço ele é mais importante do que a quantidade. Então, isso explica, né, o fenômeno de que as drogas com maior capacidade de induzir dependência são aquelas que têm efeitos imediatos. Então, nós estamos novamente na heroína, né? Por questão dela ser rápida, lipossolúvel e pelo fato dela atravessar a barreira hematoencefálica mais rapidamente, os seus efeitos no cérebro, consequentemente, são sentidos mais rapidamente do que o efeito de uma morfina, por exemplo, se for comparado, porque a morfina ela tem um efeito mais lento. A questão que eu tinha falado da heroína dela ser lipossolúvel é exatamente o que explica o fato dela atravessar a barreira hematoencefálica mais rapidamente, né? Explicando assim o seu efeito imediato. Bom, agora, né, falando sobre um pouco dos mecanismos neurais, para a gente entender, né, como que esse reforço positivo, ele age no nosso cérebro, o que é liberado, o que acontece. Todos os reforçadores naturais citados até agora, né, que eu citei, todos eles têm um efeito fisiológico em comum, que é promover a liberação de dopamina no núcleo de accumbens. O núcleo de accumbens, ele é, em outras palavras, como eu posso dizer, conhecido como o centro do prazer, né? Onde há ali a presença da dopamina e tal. Porém, vale lembrar que a dopamina ela é uma condição necessária, mas não suficiente para que ocorra um reforço positivo. Porém, ela é de fundamental importância nesse processo. Então, as drogas que acarretam dependência, né? Por exemplo, a anfetamina, a cocaína, nicotina, né? Como eu disse, elas promovem a liberação de dopamina nesse núcleo, que pode ser medida pela técnica de microdiálise. A microdiálise é como se fosse uma sonda bem, bem fininha, né? No qual tem sido muito utilizada para estudar a libertação de neurotransmissores, que é justamente, então, uma das melhores técnicas para estar medindo a dos neurotransmissores, né, envolvidos na dependência da droga. Então, né, algumas drogas elas produzem efeito de aumentar a atividade de neurônios dopaminérgicos do sistema mesolímbico, que se origina na área tegmental ventral e terminam no núcleo de accumbens. Tudo isso, a área tegmental ventral e o núcleo de accumbens, elas são parte do nosso sistema cerebral. Os detalhes sobre essa questão, né, de como determinadas drogas interagem com o sistema dopaminérgico, né, o sistema dopaminérgico mesolímbico, que é onde a questão da dopamina está presente, vai ser discutido posteriormente. Mas, além da dopamina, que eu disse que está relacionada com a questão do reforço, nós também temos os opioides endógenos, né, que também está envolvido. Isso por causa dos efeitos comportamentais de alguns reforçadores naturais. Estudos, né, estão mostrando que esses reforçadores naturais parecem estar envolvidos na liberação de opioides endógenos. Isso explica pelo fato dele, então, estar ligado com a questão do reforço positivo. Para quem não sabe, né, o que é opioide endógeno, é qualquer composto químico psicoativo,
né, que produz efeitos farmacológicos semelhantes ao do ópio ou de substância nele contida, de maneira, né, que o organismo estabelece a receptividade a essas substâncias psicoativas. Bom, nem tudo é explicado pelo reforço positivo, né? Nós também temos o reforço negativo. E como então esse reforço negativo está relacionado com o consumo e o abuso de drogas? Nós entendemos, né, o reforço negativo como um comportamento que desliga, né, ou reduz um estímulo aversivo de ser reforçado. E é importante lembrar que reforço negativo, ele não pode ser confundido com a punição, porque ambos os fenômenos, eles envolvem estímulos aversivos, porém, um aumenta a probabilidade de resposta, enquanto o outro reduz. A questão do reforço negativo, para que ele ocorra, a resposta deve acabar com o estímulo desagradável, ou pelo menos reduzi-lo. Aí, como exemplo, no capítulo que nós lemos, lá fala, né? Vamos supor, tem uma mulher e ela está ouvindo o som do seu aquecedor durante a madrugada pingar ou está fazendo algum barulho. Então, ela vai ao subsolo e descobre a origem do barulho. E, para acabar com o barulho, ela acaba batendo ao lado do combustível de óleo, do aquecedor, né? O barulho cessa. Então, na próxima vez que o aquecedor fazer barulho, ela irá imediatamente até o subsolo e baterá ao lado do combustor de óleo, porque ela já percebeu, né, que para acabar com aquele estímulo desagradável é só ela ir lá e bater do lado. Então, nós percebemos que o barulho desagradável, que seria o estímulo aversivo, acaba quando a mulher bate ao lado, né? E a resposta, portanto, dela é reforçada. E como pensar isso agora relacionado às drogas? Bom, vamos pensar. Os sintomas de abstinência, que são aqueles fatores desagradáveis que eu citei anteriormente, né? Na ausência da droga, como que o nosso corpo se sente, é um estímulo aversivo. Eu não quero me ficar... Eu não, né? Quem utiliza, no caso. A pessoa ela não quer ficar se sentindo mal, ou seja, ela vai fazer algo para com que aquele sintoma passe. E isso seria, então, o consumo da droga. Vamos supor, parou de usar a droga, começou a dar enjoo, começou a ficar estressada. Então, para eliminar esse estímulo aversivo, que seria o estresse, por exemplo, ela vai e consome a droga novamente. Então, está sendo reforçado negativamente. Ou seja, né? Em outras palavras, se um indivíduo ele está vivenciando algum sentimento desagradável, então ingere uma droga para eliminar esse sentimento, este comportamento ele será provavelmente reforçado novamente. Então, nós vemos, né, que o ato de ingerir a droga, os sintomas desaparecem em reforço negativo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lívia. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre a compulsão pela droga e a recidiva, que é o reaparecimento desses sintomas da compulsão. Primeiramente, quando o dependente de droga ele ativa um sistema que é chamado de dopaminérgico mesolímbico, ele vai passar a atribuir um maior valor motivacional aos estímulos que estão presentes ali naquele momento. De forma mais fácil para a gente entender, é como se os estímulos que estão associados a essa ingestão da droga, eles se tornassem motivadores para aquele indivíduo. É como se nós disséssemos que a ingestão e aqueles estímulos que estão associados à ingestão, eles passassem a motivar o sujeito. E é por isso que quando uma pessoa que possui um histórico de abuso de drogas, ela vê ou pensa nesses estímulos, ela vai sentir uma compulsão para poder ingerir essa droga. E é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando os pais de uma criança estão tentando tirar a mamadeira dessa criança. Está tudo bem para essa criança até o momento que ela vê ou escuta alguém falando sobre a mamadeira.
A partir desse momento, ela vai começar a pedir. E a mesma coisa acontece com essa compulsão pela droga. A partir do momento que o dependente, ele vê ou pensa nesses estímulos, ele vai sentir a compulsão. E aqui vale a gente destacar que essa compulsão, ela não é causada única e exclusivamente pelos sentimentos desagradáveis que são gerados no sujeito. E há duas alterações que vão contribuir para a obsessão pela droga e para a recidiva, que a gente ressaltando aqui mais uma vez, é o reaparecimento desses sintomas da obsessão. O primeiro é que a ativação dos circuitos neurais, que são responsáveis pelo reforço, a longo prazo vão promover alterações que produzem sentimentos desagradáveis quando o sujeito ele deixa de usar essa droga. E a segunda é que essa ativação também vai produzir memórias emocionais positivas dos estímulos que estão associados à droga. E os estudos realmente indicam que o abuso de drogas a longo prazo vai produzir também alterações a longo prazo. Alguns experimentadores eles usaram o mapeamento funcional por tomografia por emissão de pósitrons, que é o PET que eu coloquei aí no slide, que é um exame de imagem que é realizado após uma administração intravenosa de um material radioativo que vai se acumular na área que se busca examinar. Nesse caso aí foi o cérebro. E aí, nesse local, vai ocorrer uma emissão de raios gama que vão ser colhidos através desse detector de radiações e ele vai ser acoplado a um computador que vai formar essas imagens. Mas, Lívia, o que essas imagens mostram? Eles vão mostrar a quantidade de atividade metabólica no local. Então, quanto maior for essa atividade metabólica no local, mais intenso vai ser o brilho. Então, para que eles utilizaram esse mapeamento funcional? Justamente para poder medir a atividade metabólica em cérebros de pessoas com e sem história de abuso de cocaína. Mas e aí, como que foi realizado esse experimento, né? Os experimentadores eles apresentaram dois tipos de estímulos para esses grupos de pessoas, que foram um estímulo neutro e um estímulo relacionado à droga. O estímulo neutro, ele incluía objetos de arte, itens de marcenaria. E, por fim, esses experimentadores mostraram para esses dois grupos de pessoas um filme de uma pessoa segurando conchas na praia. Então, eram objetos que não possuíam um condicionamento, uma história de aprendizagem no repertório desses sujeitos. Já os estímulos que estavam associados à droga incluíam um cachimbo de vidro, um espelho, uma lâmina de barbear, um canudo, uma porção de cocaína. Sim, era a substância verdadeira que estava ali na frente das pessoas na hora do experimento. E, por fim, eles ainda mostraram o filme de uma pessoa segurando um pó branco e essa pessoa cheirava e fumava esse pó. E esses experimentadores, não bastante, eles ainda disseram para as pessoas que possuíam histórico de abuso de cocaína que, após o experimento, essas pessoas poderiam cheirar a cocaína que estava ali na frente deles, sendo usada como estímulo associado à droga. E quais foram os resultados desse experimento? Os registros da tomografia por emissão de pósitrons, eles mostraram que esses estímulos associados à droga aumentavam a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral, da amígdala e do cerebelo, mas isso só acontecia naquelas pessoas que possuíam uma história de abuso de cocaína. E essas pessoas que possuíam esse histórico de abuso de cocaína, elas ainda relataram, após o experimento, que sentiram uma obsessão para poder ingerir a droga que estava na frente delas. Já aqueles estímulos neutros, que não possuíam um condicionamento, uma história de aprendizagem no repertório dos sujeitos, eles não mostraram efeito algum na atividade neural, nem do grupo que tinha histórico de dependência de cocaína, nem nos que não tinham. Os estudos têm levantado que essa dependência de cocaína pode aumentar a sensibilidade dos receptores dopaminérgicos do tipo D3, que são receptores que estão localizados em regiões cerebrais que são envolvidas no reforço, como o núcleo accumbens e outras regiões de projeção do sistema dopaminérgico mesolímbico. E essa sensibilidade pode ser a responsável pela compulsão para ingerir a droga. Esses estudos eles também foram realizados através da investigação dos cérebros de pessoas que morreram por superdose de cocaína, e aí comparando com o cérebro de pessoas que não possuíam esse histórico de abuso de drogas, os experimentadores encontraram uma grande quantidade desses receptores dopaminérgicos D3 no núcleo accumbens dessas pessoas. Agora nós vamos trabalhar com exemplo prático, hein? Nós já sabemos que quando nós experimentamos uma comida, isso pode provocar fome na gente, vocês concordam comigo?
E é por isso que muitas pessoas costumam falar que comer uma guloseima antes de qualquer refeição pode abrir o apetite. E da mesma forma vai funcionar com um dependente de drogas, porque uma pequena dose dessa droga vai produzir o mesmo efeito, ou seja, vai aumentar a compulsão da pessoa para poder ingerir essa droga. Então, comparando com o nosso exemplo anterior da guloseima, é como se abrisse o apetite do dependente para ele usar mais e mais. E isso também se comprova ao ver em animais de laboratório. Nós vamos usar o exemplo do ratinho, já que nós já estamos meramente acostumados. Lembrando que nós estamos considerando, né, um rato que foi treinado a se auto-administrar cocaína. Quando a gente dá a ele uma pequena dose de cocaína, na mesma hora ele vai começar a realizar comportamentos já aprendidos para poder conseguir mais droga. Então é como se abrisse o apetite dele. Eu consumi um pouquinho, agora me deu vontade de consumir mais. Além desse exemplo que eu dei, nós podemos citar também outros estímulos que podem provocar essa busca pela droga. Primeiro, os estudiosos eles perceberam que as situações estressantes podem causar recidivas nos usuários dependentes, ou seja, o retorno dessa compulsão. E nós podemos entender isso como se o efeito da droga ajudasse os usuários a se esquecerem das dificuldades do momento. E é uma questão até que a gente fala sobre o reforço negativo, que a Maria já comentou também. Segundo, que esses efeitos eles também são encontrados em ambientes experimentais a partir de estudos, como por exemplo nos ratinhos. E terceiro, que vários desses estudos mostram que a compulsão pela droga é iniciada pelo estresse, que é dependente da secreção de CRF. Mas, Lívia, o que é CRF? É um neuropeptídeo que é liberado em vários locais do cérebro e é importante nessa resposta ao estresse. E aí vem a pergunta: quais são as drogas que causam a dependência? São justamente aquelas em que os efeitos reforçadores são potentes, e isso faz com que as pessoas não sejam mais capazes de passar muito tempo sem ingerir essas drogas. E aí eu coloquei no slide o termo adição, que é para lembrar vocês que sempre que a gente usar esse termo aqui no trabalho, nós estamos nos referindo a situações em que os indivíduos, eles passam a usar continuadamente essa substância, que no caso é a droga. Uma pessoa que ingere com frequência essas drogas que provocam adição, com o passar do tempo, os efeitos vão gerar tolerância e essa pessoa vai ter que começar a ingerir doses cada vez maiores para poder conseguir o mesmo efeito que antes. A gente pode observar isso em um exemplo do cotidiano. Vamos supor que uma pessoa tem dor de cabeça regularmente, todos os dias, e ela não vai ao médico, e aí ela começa a tomar sempre o mesmo remédio. Vamos supor aqui que é o paracetamol. Ela toma paracetamol todo dia, porque todo dia ela tem dor de cabeça. Só que aí ela começa a perceber que com o passar do tempo, o corpo dela se torna tolerante a esses efeitos. E aí pode ser que apenas um comprimido não resolva mais. Para as meninas que estão ouvindo aí, eu vou dar o exemplo do remédio para cólica. Porque muitas vezes a gente compra um remédio, tá fazendo efeito, tudo certinho, mas com o passar do tempo ele passa a não fazer efeito mais, porque o corpo se torna tolerante a esse efeito. E aí a mesma coisa vai acontecer com as drogas. As pessoas elas acabam abusando do uso para poder alcançar o mesmo efeito que quando elas usaram pela primeira vez, justamente porque o corpo se torna tolerante. E aí, como esse uso ele é regular, é preciso que a pessoa consuma cada vez mais. E aí o que acontece é que quando essa pessoa para de consumir a droga, vão começar a surgir os efeitos da abstinência. Mas é importante ressaltar que esses sintomas eles não são a causa da dependência de uma pessoa, porque o abuso de drogas, vamos realçar aqui mais uma vez, ele vai se relacionar com a capacidade de reforçar o comportamento de ingerir essa droga. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as drogas de abuso normalmente consumidas, e eu vou falar um pouco sobre os opiáceos. Primeiramente, que é um derivado do ópio, que é uma droga que tem sido ingerida e fumada desde muito tempo, então não é algo recente. E o ópio é uma substância psicoativa que é extraída da papula, que é uma planta típica do Oriente. E nós podemos dividir esses opiáceos em opiáceos sintéticos, em que o opiáceo natural não vai sofrer nenhuma alteração, e aí nós podemos citar como exemplo a morfina e a codeína, e também os opiáceos semissintéticos, em que a substância vai sofrer uma alteração parcial, como, por exemplo, a heroína. E aí a dependência desses opiáceos tem custos para as pessoas, e quando eu falo de custos, não falo apenas de custos financeiros. Nós podemos entender também como custos sociais e pessoais. E aí eu vou citar algumas das consequências para que a gente entenda o porquê.
Primeiro eu vou começar falando sobre a heroína, que é um dos opiáceos mais usados, que tem um efeito imediato e que causa dependência nas pessoas, né? Primeiro que é uma droga ilegal, e isso quer dizer que quando uma pessoa é dependente dessa droga, ela automaticamente se torna um criminoso, porque ela está consumindo, obviamente, uma coisa que não é regulado por lei. Segundo, é que por causa da tolerância que ela causa na pessoa, isso acaba se tornando uma condição em que a pessoa precisa consumir mais para poder suprir sua necessidade, sua dependência. Como se não bastasse, ainda há um outro problema nisso, porque consumir mais exige que a pessoa compre mais. E todos nós sabemos que uma pequena quantidade dessa substância é cara. Então, isso faz com que muitas pessoas que entram nessa dependência da droga acabam entrando também no mundo do crime, para poder conseguir mais dinheiro de forma mais rápida e para poder suprir essa dependência. Então, é como se fosse uma escadinha de problemas. A gente pode citar ainda um outro problema, que é quando uma pessoa dependente desse opiáceo, ela usa com frequência agulhas não esterilizadas. Então, elas acabam sendo expostas a contrair vírus, como, por exemplo, o vírus da AIDS ou da hepatite B. E aí nós podemos citar também o caso de mulheres grávidas dependentes da heroína, porque a criança também se tornará dependente dessa droga. É um dado chocante, assim, né? Porque nós não estamos falando apenas do comprometimento de uma vida, mas nós estamos falando do comprometimento de vidas. E é por isso que eu coloquei essa imagem aí no slide, no canto inferior esquerdo, onde tem uma barriga quebrada, porque não impacta apenas a vida da mãe, né? Quando ela tá grávida e ela é dependente dessa droga, vai impactar também a vida do filho. E isso vai acontecer porque a droga ela atravessa de forma muito fácil a barreira placentária. E aí vem a pergunta, mas e aí, Lívia, como que a gente resolve nesses casos em que uma criança, ela nasce dependente de heroína? E o que eles fazem é que, logo após essas crianças nascerem, eles dão doses de opiáceos para essas crianças. E após isso, são dadas doses cada vez menores para o neném. Então, pensem comigo aqui quais são as proporções dessa dependência a ponto de influenciar a vida de um neném, uma criança que acabou de nascer, né? Outro problema é a qualidade da remessa da heroína, porque se o usuário ele recebe uma dose muito grande que ele não está acostumado, isso pode levá-lo à morte. E por último, a última consequência que eu vou citar aqui, dentre algumas das várias, né, do problema de uso dessas drogas, nós podemos destacar o caso em que a heroína ela é misturada com outras substâncias, que é uma condição que também pode levar à morte. Inclusive, há taxas que indicam que parte das mortes causadas pela heroína realmente se devem a esse efeito adulterante misturado a ela. Agora nós vamos falar sobre as bases neurais dos efeitos reforçadores. Os opiáceos eles vão estimular receptores opioides que estão localizados em várias regiões do cérebro e vai produzir alguns efeitos. Eu vou citar 4 deles. Na matéria cinzenta periaquedutal, eles vão ser responsáveis pela analgesia. Na área pré-óptica, vão ser responsáveis pela hipotermia. Na formação reticular mesencefálica, vão ser responsáveis pela sedação. Na área tegmental ventral e no núcleo accumbens, vão ser importantes nos efeitos reforçadores dos opiáceos. Os efeitos reforçadores dos opiáceos são produzidos através da ativação de neurônios do sistema mesolímbico e também pela liberação de dopamina no núcleo accumbens. Então, nós podemos dizer que essas drogas que levam ao abuso e à dependência, elas têm em comum a capacidade de ativar o sistema dopaminérgico mesolímbico, que é um sistema composto por neurônios que vão, a partir do mesencéfalo, fazendo conexão de diversas áreas cerebrais, especialmente o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Então, vai conectar áreas específicas do cérebro que são envolvidas com a motivação e é reconhecido como a via relacionada com o comportamento de recompensa, que é o reforço que a gente diz, né? E essa foto aí que eu coloquei no slide é a foto justamente do circuito de recompensa. Então, isso significa dizer que a ativação dessa via que está mostrada aí na imagem, ela produz o reforço, que, como nós já sabemos, é o aumento da probabilidade de um comportamento acontecer novamente no futuro. Porém, existem alguns estudos que dizem que os opiáceos eles podem reforçar o comportamento independentemente desse efeito no sistema mesolímbico. E esses estudos eles registram que lesões no núcleo accumbens não impedem os opiáceos de reforçarem o comportamento.
E aí eu vou citar aqui um estudo feito por dois experimentadores, onde eles treinaram ratinhos através do condicionamento de preferência por lugar, que é um modelo que é usado para poder investigar os efeitos reforçadores ou punitivos das drogas. Mas, como que isso funciona, né? Como que esse modelo de condicionamento de preferência por lugar, ele vai funcionar? Existem duas caixas diferentes em que o animal ele consiga, né, distinguir com facilidade esses dois ambientes, eles precisam ser diferentes. E existem fotocélulas que vão registrar automaticamente a localização do rato. E aí, quando o rato ele recebe uma droga que causa dependência antes de ser colocado em uma das caixas e uma injeção de placebo, ou seja, uma substância que não apresente interação com o organismo, antes de ser colocado na outra caixa, esse rato ele vai preferir continuar na caixa em que ele recebeu a droga. E se ele pudesse escolher dali para frente, ele iria querer continuar sempre nela. Já se essa droga ela produzir um efeito aversivo, é provável que o rato ele vai passar a evitar essa caixa onde ele recebeu a droga, produzindo assim, né, um condicionamento de aversão por lugar. Então é como se o animal percebesse: nesse lugar eu vou receber algo de ruim, então eu não vou ficar aqui. Ou, no caso contrário, onde ele recebeu a droga que causou a dependência, nesse lugar aqui eu vou receber droga, então tá tudo bem, eu vou continuar aqui. E aí, através desses experimentos, esses autores perceberam que a destruição do núcleo accumbens bloqueou o desenvolvimento de um condicionamento de preferência por lugar à anfetamina, né, que são drogas sintéticas que estimulam a atividade do sistema nervoso central. Mas isso não aconteceu da mesma forma com a morfina. Mas e aí, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, ao contrário de outras drogas que levam à dependência, os opiáceos não precisam induzir essa liberação de dopamina pelos neurônios do sistema mesolímbico para poder reforçar um comportamento. E a liberação dos opioides endógenos, que é um assunto até que a Maria Luísa já falou um pouquinho sobre, pode exercer um papel sobre os efeitos reforçadores de algumas drogas que vão produzir a dependência. E muitos estudos têm mostrado, por exemplo, que a naloxona e outras drogas que bloqueiam os receptores opioides reduzem esses efeitos reforçadores do álcool nas pessoas. Boa noite, aqui é Emanuele e eu vou dar continuidade à nossa apresentação, falando inicialmente sobre as bases neurais dos efeitos da abstinência, tendo em vista que atualmente há diversas pesquisas que visam entender os sistemas neurais que são encarregados pelas consequências da abstinência dos opiáceos. Então, várias regiões cerebrais estão sendo implicadas nesse processo, incluindo a matéria cinzenta periaquedutal, a MCP, que tem grande concentração de receptores opioides e está relacionada nos efeitos analgésicos dos opiáceos. Locus coeruleus, que na verdade é um termo que vem de uma corrupção do latim, locus caeruleus, que significa lugar azul escuro, mas no final esse termo foi americanizado e virou locus coeruleus mesmo. Enfim, é um local em que possui neurônios noradrenérgicos, em que seus terminais inervam boa parte das regiões cerebrais, exercendo um papel excitatório na vigília e inibitório no sono REM. Por fim, tem a amígdala, que tem relação nas respostas emocionais aos estímulos aversivos. Um experimento realizado em 1992 por Maldonado e seus colaboradores foi induzido em ratos uma dependência física de morfina e depois injetaram naloxona, que é uma droga que antagoniza o reforço e os efeitos sedativos dos opiáceos. Injetaram essa droga em diversas áreas cerebrais desses ratos para que pudesse entender se o impedimento rápido dos receptores opioides estimularia os sintomas da abstinência. É uma técnica conhecida como abstinência induzida por antagonista, que nada mais é que uma abstinência rápida da droga que já estava sendo processada há um tempo, sendo provocada pela pausa no uso da substância e pela administração de uma droga antagonista. Diante disso, foi possível ver que o local mais sensível foi o locus coeruleus e, em segundo lugar, a MCP. Já a amígdala foi muito pouco afetada por essa injeção. 2 anos depois, um novo experimento, dessa vez feito por Bozart, confirmou que as injeções no locus coeruleus
e na MCP renderam sintomas de abstinência. Então acaba que boa parte dos estudos nessa área visa o locus coeruleus. Assim, caso o antagonista opioide for administrado com o intuito de antecipar sintomas de abstinência, os neurônios desse lugar terão a taxa aumentada de modo abundante, o que vai acabar resultando na liberação de noradrenalina nas projeções desse núcleo. Lesões no locus coeruleus diminuem a força dos sintomas da abstinência precipitados por antagonistas. Em outro estudo, em 96, novamente Maldonado com seus colaboradores, fizeram uma mutação no gene que produz CREB nos ratos. CREB é uma proteína do núcleo que o AMP pode se ligar e inferir na atividade de um gene ou de um conjunto de genes. Os bichos apresentavam um comportamento normal e, quando eles recebiam doses de morfina, ficavam resistentes à dor e ficavam mais produtivos, mais agitados. Mas, na abstinência precipitada por antagonistas da morfina, a resposta dos ratos reduziu demais. O estudo sugere que CREB tem um papel crítico nos eventos intracelulares que produzem efeitos da abstinência dos opioides. A cocaína e a anfetamina possuem efeitos comportamentais bem parecidos justamente pelo fato de que ambas atuam como agonistas dopaminérgicos, ou seja, drogas que ativam diretamente os receptores de dopamina sem a necessidade de serem metabolizadas pelo neurônio pré-sináptico. Mas acaba que essas drogas elas têm campos de ação diferentes. A cocaína ela se liga e desliga as proteínas que levam à dopamina, impedindo sua recaptação depois de ser liberada pelos botões terminais. A anfetamina tem como sua maior finalidade estimular diretamente a liberação de dopamina através dos botões terminais. E o crack é a base livre da cocaína, uma forma mais forte que, por ser fumada, acaba chegando ao cérebro mais rápido, porque passa pelas vias aéreas, pela corrente sanguínea e logo chega ao cérebro. E por conta dessa sagacidade toda, essa potencialidade do efeito, é bem provável que seja a droga mais reforçadora. Então, para falar de cocaína, eu trouxe um trecho da série Prisão Química, produzida pelo Fantástico da Rede Globo em 2018, que conta um pouco sobre a dependência de cocaína que vivenciou o ex-jogador de futebol e atual comentarista Walter Casagrande. Guará de Brasília, Casagrande. Eu pegava na bola e fazia gol, pegava na bola e fazia gol. Fez o segundo no São Paulo, fevereiro de 1982. Surgia um novo ídolo do Corinthians, um jovem de 18 anos. Eu fiz 4 gols na estreia, aquilo me chacoalhou. Fora de campo, o artilheiro do Campeonato Paulista daquele ano começava uma outra história. Qual foi o teu primeiro encontro com a cocaína? Foi em 82 mesmo, fui num show do Peter Frampton no Corinthians. Eu conheci a cocaína naquele dia. Qual foi a sensação? Foi maravilhosa, aquilo que a cocaína dá mesmo. Você se sente poderoso, se acha mais culto ou mais inteligente que você realmente é. A cocaína aumenta a liberação da dopamina, um neurotransmissor que envia impulsos nervosos de prazer do cérebro para o resto do corpo. Aumenta a sensação, seja de disposição física, de bem-estar, de felicidade e de prazer. Como bem vimos, a cocaína deixa o sujeito eufórico, tagarela, ativo, se sentindo corajoso. Quando causa dependência, vai pedindo cada vez mais e mais dinheiro para que essa pessoa possa manter o seu vício. Em experimentos feitos em laboratório com animais usando cocaína, é possível ver que eles ficam muito agitados, exploram muito o ambiente. Quando eles recebem a droga por 1 ou 2 dias, eles começam a ter comportamentos estereotipados, ficam se limpando o tempo todo e se mexendo demais no mesmo lugar. Já em estudos em que disponibilizaram para macacos e ratos uma barra de autoadministração de cocaína de modo contínuo, os animais injetavam tanta droga que chegavam a morrer.
E quando comparado com a heroína, a cocaína ela tem 3 vezes mais possibilidade de matar nesse experimento da autoadministração. Em pessoas que fazem uso mais abusivo, os efeitos mais regulares da cocaína e da anfetamina são comportamento psicótico, como delírio de perseguição, alucinação, distúrbio de humor. Alguns efeitos podem se assemelhar bastante ao da esquizofrenia paranoide, o que muitas vezes confunde profissionais experientes da área da saúde mental na hora de produzir um diagnóstico. A longo prazo, podemos citar, por exemplo, o risco de desenvolver a doença de Parkinson na velhice, por conta da redução do número de transportadores de dopamina. Também tem a questão de que não produz tolerância e é muito provável que produza uma sensibilização ao efeito de outras drogas, o que é muito perigoso. Uma região muito importante que está sendo muito citada nesse trabalho, tem super a ver com os efeitos da cocaína e da anfetamina, é o núcleo accumbens, que está ilustrado nessa imagem através desse pontinho vermelho. Muitas pesquisas estão evidenciando que injeções intravenosas de cocaína e anfetamina aumentam a concentração de dopamina no núcleo accumbens, o que tem sido constatado pela microdiálise. O núcleo accumbens também é um sítio de ação crítica para os efeitos reforçadores da cocaína e da anfetamina. Isso quer dizer que, se injetarem drogas que bloqueiam os receptores de dopamina nessa área, a cocaína simplesmente enfraquece no seu efeito reforçador. Os neurônios do núcleo accumbens agem nos efeitos reforçadores da cocaína, sendo divididos em 3 grupos. O primeiro, que ativa a resposta comportamental, um segundo grupo, que é responsável pelo efeito reforçador da droga, e um terceiro pela compulsão para receber mais. A nicotina, embora ela pareça mais tranquila quando comparada às outras drogas já citadas, a nicotina vicia e contribui para cerca de 428 mortes por dia no Brasil, segundo dados de 2018 do Instituto Nacional do Câncer. A nicotina está nos derivados do tabaco, como cigarro, charuto, cachimbo, o famoso paiol, e é uma substância psicoativa, ou seja, ela produz sensação de prazer, podendo levar ao abuso e à dependência. A combinação da nicotina com outras substâncias do tabaco provoca doenças na boca, no pulmão, na garganta, no esôfago e pode levar a vários tipos de câncer, como no caso do próprio Freud, que fumava tanto que desenvolveu um câncer, teve que retirar uma parte da sua mandíbula, mas continuou fumando e acabou morrendo em decorrência disso. Apesar das grandes indústrias do ramo do tabaco dizerem que fumar é um hábito e não uma adição, um vício, as evidências e as diversas pesquisas demonstram que o comportamento de alguém que fuma regularmente o tabaco é bem semelhante ao de um usuário compulsivo de droga. Todas as caixinhas de cigarro precisam apresentar mensagens como essas: você infarta, você brocha, você morre, justamente para servir de alerta. Mas será que isso funciona? Eu trouxe essa reportagem de uma pesquisa super interessante que ocorreu em 2014, que constata que o brasileiro que fuma, ele consome em média 17 cigarros por dia. E 89% desse grupo lamenta o vício. Além disso, outros dados foram levantados, inclusive que 80% dos brasileiros que fazem uso do cigarro já tentaram parar alguma vez de fumar. E 84% assumem que são dependentes do cigarro. E os motivos mais comuns pelos quais essas pessoas pensam em parar de fumar, tentam parar, são em relação à saúde, à própria saúde e à saúde das pessoas que estão por perto, os fumantes passivos, para dar bom exemplo aos seus filhos, e as advertências sanitárias que são encontradas nos maços de cigarro. Dentre os efeitos da nicotina, é possível citar que ela estimula os receptores de acetilcolina, que é um neurotransmissor,
aumenta a atividade de neurônios dopaminérgicos do sistema mesolímbico, que possuem esses receptores e provocam a liberação de dopamina no núcleo accumbens, e o efeito reforçador da nicotina parece ocorrer na área tegmental ventral, a área que está localizada nessa figura como VTA, em receptores nicotínicos localizados nos dendritos dos neurônios dopaminérgicos mesolímbicos. Em 1998, Rose e seus colaboradores realizaram uma pesquisa que infere que parte dos efeitos reforçadores do tabaco podiam ser mediados pelos receptores de acetilcolina do tipo nicotínico localizados na parte externa do sistema nervoso central. Para isso, eles usaram um placebo ou, se não, alguma outra droga capaz de bloquear receptores nicotínicos, mas que não atravessasse a barreira hematoencefálica. Assim, a droga amenizava os efeitos da fumaça do cigarro quando passava pelos pulmões e pelas vias aéreas, e acabava diminuindo bastante o prazer que as pessoas costumavam sentir ao fumar. Depois, quando a pessoa parava de fumar por um período longo, ela tinha sintomas de abstinência como insônia, agitação, ansiedade. Isso tornou evidente o fato de que, assim como nas outras drogas, a abstinência da nicotina causa redução drástica dos níveis de dopamina no núcleo accumbens. Boa noite a todos, me chamo Juan, falarei um pouquinho agora sobre o álcool e os barbitúricos. O álcool ele tem um custo muito grande para a sociedade. Uma grande porcentagem das mortes que acontecem por acidentes automobilísticos são causados pelo consumo de álcool. E esses acidentes, essas mortes, esses danos, representam cerca de 28% das mortes. Além disso, tem como consequência a cirrose hepática, o abandono, entre outras consequências para esse indivíduo. E nas mulheres temos um agravante, que essas mulheres que ingerem álcool durante a gravidez podem desenvolver a síndrome alcoólica fetal, que inclui a malformação da cabeça e do cérebro desse bebê. Como podemos observar, essa criança apresenta algumas características, como cabeça pequena, um nariz curto, lábio superior fino. E para identificar e diagnosticar a síndrome alcoólica fetal, a gente tem que ter alteração facial, restrição do crescimento ultrainterino e alterações no sistema nervoso central. O álcool, se consumido em baixas doses, ele pode causar uma certa euforia para o indivíduo e também causar um efeito ansiolítico, que seria a redução da ansiedade. Entretanto, se consumido em altas doses, ele pode ocasionar falta de coordenação e sedação desse indivíduo. Estudos realizados com animais demonstram que o animal que tenha consumido o álcool, mas tenha recebido um reforço primário, que seria o alimento, ele volta a reproduzir esse comportamento mesmo recebendo uma punição, que seria o choque, estando sob o efeito de álcool. Isso explica o porquê que nos humanos a gente volta a reproduzir certos comportamentos sociais sob efeito de álcool, isso o álcool remove esse efeito inibitório do controle social. Bom, mas e aí, como é que ocorre esse vício? Eu falei um pouquinho sobre os efeitos negativos e positivos do álcool, E agora eu vou falar como ocorre esse vício. Bom, substâncias que apresentam um efeito mais rápido no organismo, ele acaba sendo mais vicioso, como é o caso da cocaína, a heroína e a nicotina, Bom, o álcool sozinho, ele apresenta um sabor aversivo, por isso que na indústria a gente tem algumas bebidas mais adocicadas. Além disso, esse indivíduo, ele tem um reforço social e um reforço primário, que além dele estar bebendo, ele aprende uma contingência, às vezes, que com a bebida ele consegue, às vezes, chegar naquela menina,
ele consegue estar mais à vontade ali no bar. Então, ele toda vez que ele bebe, às vezes ele consegue um reforço primário. Então ele vai aprendendo nessas contingências, né, que toda vez que ele bebe, ele recebe algo. Então, é por isso que se torna vicioso, porque ele recebe um reforço quando ele bebe. Falarei um pouquinho sobre os barbitúricos. Os barbitúricos, eles são uma classificação de fármacos que vão desde efeitos de sedação até anestesia geral. Além disso, eles influenciam os receptores GABA, que são um canal de cloreto, e os barbitúricos modelam esse canal. O álcool ele interfere no NMDA, e o NMDA é um neurotransmissor que age ativando receptores. Além disso, esse NMDA ele é responsável pela aprendizagem, que está intrinsecamente ligado à dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor que é essencial para a atividade do cérebro. É, Além disso, o álcool ele interfere nessa produção desse hormônio, desse receptor. Embora a cocaína, a heroína apresentam uma abstinência muito grande, o álcool também ele se apresenta muito grave na nossa sociedade. E também tem que ser tratado da mesma forma, com a mesma rapidez do que outras abstinências, né? E frequentemente elas são tratadas com benzodiazepínicos e, e uma forma de tratar, né, no primeiro momento ali, é você ativar esses receptores de NMDA. A abstinência após um longo período de consumo de álcool, ele reduz essa atividade dos neurônios e afeta essa liberação de dopamina. E isso causa um efeito deletério no nosso organismo. Além disso, o consumo de barbitúricos, junto com o álcool, ele pode ocasionar alguns efeitos no nosso organismo, como o efeito rebote, que o efeito desse medicamento pode se prolongar no organismo ou pode se reduzir e pode ainda prolongar esses efeitos colaterais produzidos pelos medicamentos. Bom, falarei um pouquinho agora sobre a pesquisa sobre crises alcoólicas. Nessa pesquisa foram utilizados camundongos e eles induziram eles a desenvolver a abstinência por álcool. Então eles introduziram álcool na alimentação desses camundongos durante um grande período de tempo, de dias, né? E, e cessaram essa disponibilidade de álcool. Com isso, eles separaram em duas linhagens, uma com resistência à crise alcoólica e uma propensa a ter crises alcoólicas. E eles perceberam que existia uma diferença no número de receptores de NMDA nesses camundongos. E, e os propensos a terem crise, eles apresentavam os maiores receptores de NMDA. Então, eles colocaram uma droga para bloquear esses receptores de NMDA nesses camundongos. E observaram que houve uma forte relação entre a crise de abstinência com esses receptores de NMDA. Falarei um pouquinho agora sobre a maconha, que é uma droga muito conhecida na nossa sociedade e que ainda não há muitos estudos sobre ela. Bom, falarei um pouquinho também sobre o THC e sobre as suas consequências de uso crônico, né? Com uso crônico. E o ligante interno do THC é a anandamida, que é um lipídio que a gente não sabe como é produzido no nosso organismo. Visto isso, o THC ele exerce uma função sobre os neurotransmissores dopaminérgicos que estão ligados à capacidade de receber informação. Entretanto, descobriu-se 3 substâncias semelhantes e são encontradas no chocolate, e talvez esse seja um dos grandes atrativos da maconha. No experimento que eu vou falar para vocês agora,
foram injetadas baixas doses de THC em ratos e na tabela mostra a relação entre porcentagem do aumento de liberação de dopamina no rato com o tempo. Na linha amarela tem a relação de THC no organismo do rato, que teve uma elevação, e a linha azul é referente ao placebo, que ela se manteve estável, concluindo que o THC pode sim elevar o nível de dopamina no organismo. Outro teste com THC foi a comparação entre as pessoas que faziam uso da maconha e as pessoas que não faziam uso da maconha. Não são estudos conclusivos, mas que nos dão uma base demonstrativa que as pessoas que utilizam a maconha durante um grande período de tempo, elas acabam tendo algumas perdas. Entre essas perdas estão a demora, por exemplo, para realizar uma tarefa, demora para resolução de problemas. Também podemos perceber que os usuários idosos, eles têm uma perda significativa muito maior. Eles apresentam cerca de 30 batidas de dedo, né? Enquanto os não usuários da maconha, eles apresentam cerca de 60 batidas de dedo, né? É quase o dobro do, de, dessa cognição, né? Dessa rapidez. Então podemos concluir que a maconha, ela pode ser um ansiolítico, ela tem algumas características benéficas, né, na nossa sociedade, como o uso medicinal, mas ela também pode causar malefícios a longo prazo. A maior parte das pesquisas sobre a hereditariedade tem se voltado para o alcoolismo. Algumas das razões que justificam esse investimento são, além dos problemas provocados pelo álcool, também a facilidade com que o álcool se encontra exposto a nós em nosso cotidiano. Muitos fazem a ingestão do mesmo casualmente, ou cotidianamente, e os que não partilham desse costume, em sua maioria, possuem contato direto com aqueles que o fazem. Com outras substâncias, que possuem efeitos muito mais potentes, não ocorre da mesma forma. O álcool para consumo é encontrado facilmente em muitos estabelecimentos próximos a nós, enquanto outras dessas substâncias são conseguidas por meio de espaços e indivíduos voltados para o tráfico. Estudos que buscam desenvolver acerca do tema da dependência dessas substâncias mais pesadas de fato são mais escassos. Em sua maioria, como no caso do tabagismo, é admitido que o mesmo possui a mesma herança genética que o alcoolismo. O hábito do uso da substância pode estar relacionado diretamente a características pessoais do sujeito que faz uso, como neurose, alienação social, impulsividade, curiosidade em descobrir novas sensações, falta de hesitação ou carência de sensatez, falta de recursos financeiros e pouca realização pessoal. Alguns estudos chegam a constatar que de fato existe uma herança genética envolvida, o que poderia ser exemplificado pelos alcoólicos, que em sua maioria também tendem a fazer uso e criam uma certa dependência pela nicotina. Aparentemente, existe um traço genético que reforça a vulnerabilidade ao vício e a sua dependência em geral, e trações genéticos específicos associados à dependência de uma substância em particular. Muitos estudos trabalham com pessoas que passaram pelo processo de adoção, a fim de explorar mais o fator da hereditariedade. Graças a esse tipo de situação, é possível fazer comparações entre pessoas que foram criadas por pais alcoólicos, pessoas que nasceram de pais que costumavam ser alcoólicos, e também ambos os casos juntos com o intuito de medir o grau de probabilidade desse indivíduo vir a se tornar um alcoólico também. Resumidamente, a hereditariedade é um fator mais influente do que o ambiente em que se convive. Existem dois tipos principais de alcoólicos: aqueles que não podem se privar de beber de forma constante, também chamados de usuários regulares, e aqueles que conseguem passar por longos períodos sem fazer uso da bebida, também chamados de usuários casuais, mas que perdem esse controle depois do primeiro gole. Por vezes, o uso regular de álcool está relacionado a características antissociais, como brigas, impulsividade, falta de remorso diante de suas próprias atitudes e etc. Já o que consome de forma periódica encara situações como instabilidades emocionais, comportamentos rígidos e regrados, perfeccionismo, introversão e culpa. Em sua maioria, os usuários regulares começam a ingerir álcool logo cedo, enquanto os periódicos iniciam bem mais tarde.
O usuário regular recebe bastante influência da sua hereditariedade e também do ambiente. Estudos mostram que ter um pai biológico que faz uso ocasionalmente de álcool pouco influencia no costume do filho de se tornar um alcoólatra, a não ser que essa criança fosse exposta a familiares que consumissem muita bebida alcoólica. Em relação à hereditariedade e seus efeitos no comportamento, é possível suspeitar de diferenças biológicas. Os genes só afetam o comportamento depois de afetarem o corpo. A vulnerabilidade ao consumo do álcool poderia ser causada por diferentes formas de digestão de diferentes metabolismos, ou por diferenças bioquímicas no cérebro, ponto esse de grande importância. Muitos estudos observam que pessoas com tendências antissociais, que em sua maioria apresentam como usuários regulares de álcool, são pessoas que estão sempre à procura de novidades e diferentes formas de excitação. Costumam ser instáveis e desatentas, mostrando que não impõem muitos limites em sua própria vida. Não temem situações perigosas e nem a desaprovação social, e costumam ficar entediadas com facilidade e frequência. Já os usuários periódicos tendem a ser mais ansiosos, sentimentais, sensíveis a normas sociais, cuidadosos e apreensivos, além de atentos aos detalhes. Os eletroencefalogramas daqueles que consomem álcool de forma periódica mostram pouca atividade do tipo alfa, que caracteriza um estado relaxado. Quando consomem álcool, têm a sensação de liberar suas tensões. As diferenças entre os dois tipos podem ser resultados de diferentes sensibilidades dos mecanismos neurais envolvidos no esforço, na exploração e na punição. Por exemplo, aqueles que fazem uso regular de álcool apresentam um mecanismo mais insensível a estímulos punitivos. Por essa razão, eles passam a responder menos ao perigo e à desaprovação social. Essa falta de sensibilidade também pode ser observada no fato de que nunca os mesmos se encontram saciados, já que estão a todo momento procurando novas excitações e prazeres, principalmente os que são oferecidos pelo álcool, e assim procuram dessa forma estimular a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que atua em diversas regiões do cérebro. Sua ação influencia nas nossas emoções, aprendizado, humor e atenção. Além disso, a dopamina atua controlando o sistema motor, e a sua deficiência pode afetar os movimentos. Durante os estudos acerca da hereditariedade, homens, e não mulheres, apresentam uma menor vulnerabilidade aos efeitos do álcool quando era apresentada uma suscetibilidade genética ao mesmo. Já os usuários periódicos podem sinalizar uma maior sensibilidade a esses estímulos punitivos. Em sua maioria, evitam o consumo por causa da culpa que sentem após o uso, porém, assim que começam, ocorre a supressão desses efeitos punitivos, o que os leva a não pararem caso comecem. Recentemente, os investigadores levantaram a possibilidade de que a suscetibilidade à adição poderia envolver diferenças nos mecanismos dopaminérgicos. A critério de curiosidade, chamamos a adição às drogas a situação em que o indivíduo passa a usar continuamente uma substância prejudicial à saúde. Entre as drogas que causam a adição temos o álcool, a nicotina, a maconha, o êxtase e o crack. Outras drogas menos disseminadas no Brasil incluem a heroína e o ácido lisérgico. A gravidade da adição a uma droga está relacionada a que uma parte do cérebro do indivíduo se modifica de forma que o indivíduo fica com o desejo do uso repetido e continuado da substância. Os autores relataram que o alcoolismo severo era relacionado à presença do alelo A1, do gene responsável pela produção do receptor de dopamina D2, que é encontrado no cromossomo 11. Um alelo é uma forma particular de um gene. A ideia de que a disponibilidade e a adição está relacionada a diferenças genéticas em receptores conhecidos por seu envolvimento na fisiologia do reforço é bastante estimulante. Os dados dessa pesquisa foram muito bem acolhidos pelos clínicos e outros pesquisadores, porém, os resultados não foram replicados em outras pesquisas, já que mais tarde foi constatado por outro estudo que o gene do receptor de D2 nada tem a ver com a dependência ao álcool. Outra abordagem no estudo da fisiologia da adição envolve o uso de modelos animais. Por meio de alguns cruzamentos seletivos, algumas linhagens de rato que preferem álcool diferindo dos ratos normais com algumas características interessantes. Casos expostos a dois dispositivos, um contendo álcool e o outro água e alimento, o que contém álcool é muito mais utilizado, já os que não preferiam o álcool se privavam. Os ratos P,
que são os que preferiam o álcool, quando recebem pequenas quantidades de álcool, mostram uma ativação comportamental bem maior e são mais tolerantes aos efeitos aversivos provocados por doses mais elevadas, além de apresentarem um baixo nível de serotonina e dopamina. Os ratos P podem ser mais sensíveis ao valor hedônico dos sabores quando comparados aos ratos NP, que são os que não preferem álcool, pois eles bebem uma solução mais saborosa contendo sacarose e menos de uma solução aversiva de cloreto de sódio. Os ratos não foram os únicos animais utilizados durante a pesquisa da hereditariedade e sua influência na dependência ao álcool. Macacos também fizeram parte do experimento. Os pesquisadores observaram que o nível de 5-HIAA, que é um metabólico da serotonina, a serotonina, por sinal, é um hormônio neurotransmissor, ou seja, ela atua fazendo a comunicação entre células nervosas. A substância atua para regular o sono, o apetite, a temperatura do corpo, os movimentos e, principalmente, coordenando funções intelectuais fundamentais. Tal metabólico da serotonina foi encontrado em nível estável no LCR, também conhecido como líquido cefalorraquidiano, ou licor ou fluido cérebro-espinhal, e é definido como um fluido corporal estéril, incolor, encontrado no espaço subaracnoide do cérebro e medula espinhal, entre meninges, aracnoide e pia mater, que nos seres humanos está relacionado à depressão e ao suicídio. Nas pesquisas, foi constatado que os macacos que ingeriam álcool apresentavam níveis baixos de 5-HIAA. Outro fato observado foi de que os macacos que haviam sido privados do contato com suas mães tendiam a beber mais. A compreensão de como as drogas afetam e geram dependência aos nossos organismos e seus impactos no nosso sistema nervoso é muito visada pela sociedade acadêmica. Sabemos que nos dias de hoje, o uso de drogas é bem frequente por parte de uma grande maioria da população, o que significa que as alternativas para se combater ao uso de drogas ainda não são 100% eficazes. Ainda assim, houve um grande avanço nessa área. O tratamento mais comum para a adição de opiáceos é a manutenção de metadoma, que é um opiáceo potente, tal como a morfina e a heroína. Os opiáceos são substâncias derivadas do ópio e, portanto, estão incluídos na classe dos opioides, grupo de fármacos que atuam nos receptores opioides neuronais. Eles produzem ações de insensibilidade à dor e são usados principalmente na terapia de dor crônica e da dor aguda de alta intensidade. Se a metadoma fosse disponibilizada de forma injetável, as clínicas teriam de tomar um cuidado extra para que seus estoques não fossem roubados e vendidos para os dependentes de opiáceos. Nos programas de manutenção do uso de metadona, ela é administrada aos seus pacientes na forma de um líquido, que eles devem beber na presença do pessoal que supervisiona o tratamento. Como a via de administração oral aumenta lentamente o nível de opioides cerebrais, a droga não produz uma ativação intensa e imediata, como a injeção de heroína faz. Além disso, como a ação da metadona é duradoura, os receptores de opioides do cérebro permanecem ocupados por um longo período, o que difere da injeção de heroína, que tem duração curta. Naturalmente, uma grande dose de heroína deslocará a metadona dos receptores opioides e produzirá uma euforia intensa, de forma que o método não é infalível. Os bloqueadores dos receptores opioides, tais como a naloxona e a naltrexona, interferem na ação de opiáceos. As salas de emergência têm sempre uma dessas drogas disponível para salvar os pacientes que ingeriram uma superdose de heroína, e muitas vidas têm sido salvas deste modo. Mas, embora um antagonista opioide bloqueie, no primeiro momento, os efeitos da heroína, de acordo com a pesquisa que revimos, ela aumentará a obsessão pela droga posteriormente. Os efeitos reforçadores da cocaína e da anfetamina são, primeiramente, resultantes do súbito aumento dos níveis de dopamina no núcleo accumbens. As drogas que bloqueiam os receptores de dopamina certamente bloqueiam também os efeitos reforçadores da cocaína e da anfetamina, mas produzem disforia e anedonia. As pessoas não conseguem suportar os sentimentos desagradáveis que essas drogas produzem, de forma que elas não constituem tratamento útil para o abuso de cocaína e de anfetamina. As drogas que estimulam os receptores de dopamina podem reduzir a dependência de uma pessoa em relação à cocaína e à anfetamina, mas essas drogas são tão passíveis de produzir estados de adição quanto aquelas que elas substituem e têm o mesmo efeito deletério à saúde. O gama-vinil-GABA, ou vigabatrina, é um fármaco utilizado pela medicina como um antiepilético.
Sua principal ação consiste em inibir irreversivelmente a enzima GABA transaminase. A suspensão desse medicamento deve ser feita de forma gradual, pois se for realizado de maneira abrupta, ocorre o risco de convulsões. Também tem recebido um foco de estudiosos que acreditam que essa substância pode auxiliar a minimizar o abuso do uso de cocaína. Testes feitos com ratos que foram imunizados com cocaína acabaram meio que criando anticorpos para combatê-la, de forma que não provocasse mais efeitos reforçadores no organismo do indivíduo. Possui a vantagem de não interferir no sistema de reforçadores do indivíduo, já que trabalha somente em cima da cocaína. Inicialmente, estudos utilizando ratos também apresentaram que a substância pode auxiliar contra o vício de nicotina também. Um tratamento similar à manutenção de metadona tem sido usado como auxiliar no tratamento da adição de nicotina. Há vários anos, está disponível no comércio uma goma de mascar contendo nicotina, e mais recentemente, foram disponibilizados comercialmente os adesivos transdérmicos que liberam a substância através da pele. Estes dois métodos mantêm um nível de nicotina suficientemente alto no cérebro para reduzir a compulsão do indivíduo pela droga. Uma vez que o hábito de fumar tenha sido superado, a dose de nicotina vai sendo reduzida para desabituar a pessoa da droga. Estudos controlados cuidadosamente mostraram que a terapia de manutenção da nicotina, e não de administração do placebo, é útil para o tratamento da dependência. Contudo, essa terapia de manutenção será mais eficaz se for parte de um programa de aconselhamento. Os agonistas da serotonina mostraram-se úteis no tratamento dos distúrbios de pânico e obsessivo-compulsivo, e outros relacionados, tais como arrancar os cabelos e roer as unhas. Essas drogas também parecem ser úteis no tratamento do alcoolismo. Vários estudos duplo-cegos verificaram que os bloqueadores de recaptação de 5-HT podem facilitar a abstinência dos alcoólicos. A critério de curiosidade, estudo duplo-cego ou ensaio clínico em dupla ocultação é um método de ensaio clínico realizado em seres humanos, onde nem o examinado, que é o objeto de estudo, e nem o examinador sabem o que está sendo utilizado como variável em dado momento. Por exemplo, verificaram que o citalopram diminuiu o interesse, o desejo, a compulsão e a inclinação pelo álcool em alcoólicos que receberam tratamento por sua adição. Essa ação parecia ocorrer devido à diminuição dos efeitos reforçadores do álcool. Vários estudos mostraram que os antagonistas opioides diminuem o valor reforçador do álcool em uma variedade de espécies, incluindo a nossa. Essa descoberta indica que o efeito reforçador do álcool, pelo menos parcialmente, é produzido pela secreção de opioides endógenos e pela ativação dos receptores opioides no cérebro. Um estudo realizado por Davidson, Swift e Fitz ilustra claramente esse efeito. Os investigadores planejaram um estudo com procedimento duplo-cego, controlados com placebo, para investigar os efeitos de naltrexona no ato de beber socialmente, usando 16 homens e mulheres que cursavam a faculdade. Nenhum dos participantes fazia uso abusivo do álcool e nenhuma mulher estava grávida, conforme assegurado por testes. Eles se reuniam ao redor de uma mesa num restaurante-bar local durante as sessões de 2 a 3 horas de bebedeiras, com um intervalo de 2 semanas entre as sessões. Por vários dias, antes das reuniões, eles ingeriam cápsulas contendo ou naltrexona ou um placebo inócuo. Os resultados mostraram que o naltrexona aumentou a latência para tomar o primeiro gole e para pedir um segundo drink, e também que os níveis de álcool no sangue dos pacientes tratados com naltrexona eram menores no final da sessão. Em geral, as pessoas que haviam tomado a naltrexona achavam que seus drinks não tinham um gosto tão bom, e de fato, algumas delas pediam um outro após experimentarem a bebida. Uma outra droga apresenta utilidade no tratamento do alcoolismo. Uma droga utilizada na Europa para o tratamento da epilepsia, o acamprosato, foi testada contra sua função inibidora de convulsões causadas pela abstinência do álcool. Outro efeito benéfico apresentado pela droga é que, após seu uso, o indivíduo apresentava uma baixa probabilidade de voltar a beber. O mecanismo exato do acamprosato e como o mesmo funciona no organismo ainda é desconhecido, mas a droga parece agir no NMDA. NMDA é uma sigla para N-metil-D-aspartato. O NMDA é um aminoácido excitatório agonista do neurotransmissor, também aminoácido
glutamato, age ativando receptores ionotrópicos conhecidos como receptores glutamatérgicos do tipo NMDA. E esse foi o nosso seminário. Nós encerramos aqui a nossa apresentação, esperamos que todos tenham gostado e apresentamos agora os membros do nosso grupo de acordo com a ordem de apresentação. Primeiro a Maria Luísa, depois a Lívia, que sou eu, depois a Emanuele, o Juan e a Felice. Muito obrigada pela atenção, se cuidem e até mais!